Como vai? A paz de Jesus Cristo, Evangelista Renato. Mais uma vez estamos aqui, né? Nessa semana vamos falar do próximo tema da quinta aula da revista de Escola Bíblica Dominical Betel, de Madureira. Eu estou trazendo só um contexto histórico e de maneira resumida, para não se tornar muito enfadonho. Aí você vai pesquisar. Se você quiser se aprofundar ainda mais, você pesquisa sobre a história do pietismo, né, que é o tema dessa próxima lição. O movimento pietista, o movimento do pietismo. Bom, o movimento do pietista foi o maior movimento de avivamento da igreja, da história da igreja. Porque o movimento pietista não só teve impactos ou desdobramentos na Europa, na Alemanha, onde ele começou. Eu já vou falar sobre isso, mas também porque ele teve desdobramentos e impactos em vários outros países do mundo, inclusive no Brasil, e teve desdobramentos até o século XX, até o começo do século XX. O movimento petista começa nos meados do século XVII, lá pelos meados do ano 1600, através de um teólogo chamado Philipp Jacob Spener, que era da Igreja Luterana, e ele não concordava com a forma de culto da Igreja Luterana, das pregações retóricas, escolásticas, da ortodoxia da Igreja Luterana, ortodoxia, ou seja, da forma como a palavra, como as escrituras eram expostas, eram ensinadas. E ele queria, ele reivindicava, entre outras coisas, que o crente teria que ter uma vida espiritual mais pessoal, mais particular com Cristo. E ele sabia que através das pregações de púlpito, dos ensinamentos de púlpito, isso não aconteceria. A ortodoxia da igreja luterana, nesse contexto, era uma ortodoxia que não trazia a possibilidade de um pensamento ou de uma transformação pessoal na vida dos crentes daquela época. Então, uma das principais reivindicações dele era que deveria haver um ensinamento mais profundo, o ensinamento da palavra mais abrangente, para que houvesse uma transformação pessoal da vida do crente. Então, o que ele faz? Em 1666, ele é encarregado de uma igreja em Frankfurt, e nessa igreja ele começa a fazer cultos na sua casa. E nesses cultos ele começa a pregar pregações ou sermões, principalmente baseados no Novo Testamento, e começa a encorajar o povo que ia ouvir esses sermões, participar desses cultos, a debater, a discutir os temas trazidos nessas pregações para um maior desenvolvimento da vida cristã de cada presente nesses cultos, de cada pessoa que participava desse culto. Ele também escreve um livro chamado Pia Desideria, que significa vida piedosa, com a intenção de trazer uma eficiência maior na reforma da igreja. O pietismo ele se caracteriza por um grande impacto, né, na dinâmica e na prática da fé ao longo da história da igreja, e com os princípios pietistas foram incorporados nas diversas tradições cristãs, e teve muita relevância
Então, nós vamos analisar alguns impactos e alguns desdobramentos do que o movimento pietista trouxe para a vida cristã, para a tradição cristã, para a história da igreja. O pietismo, quando ele emergiu, quando ele surgiu, ele surge num contexto muito complicado, tanto social como religioso, na Europa do século XVII. Porque nesse período, nesse contexto da história da Europa, a Europa estava mergulhada na Guerra dos 30 Anos, que era justamente uma guerra não só religiosa, era também uma guerra religiosa, mas era uma guerra por tomada de território, era uma guerra política, era uma guerra entre famílias da monarquia europeia. Então era um período muito complicado, era um contexto muito complicado. E além desse período de guerras, a Europa estava marcada pela ideologia do racionalismo e do romantismo, que acabou trazendo uma teologia muito liberal, digamos assim, que para as igrejas daquela época. Muita filosofia, muita retórica nas pregações, nos ensinamentos. E, na verdade, os pastores, não só da igreja luterana, mas também de muitas outras igrejas daquele período, daquele contexto histórico, não se preocupavam muito, ou não se preocupavam, na verdade, com a vida cristã pessoal dos crentes. Não se preocupava em, através da pregação, trazer um impacto positivo na transformação pessoal da vida cristã dos crentes daquela época. E isso era o que o Jacob Spener questionava. Por que não? Por que as pregações? Por que a ortodoxia? Por que aquilo que é pregado nos púlpitos não pode ser pregado de maneira mais simples, mais efetiva, de uma maneira mais objetiva, para trazer uma transformação pessoal, uma transformação verdadeira para a vida dos ouvintes dessa pregação? Mas o racionalismo também já tinha sido introduzido, inclusive até dentro das igrejas, dando origem à teologia liberal que nós vemos aí até hoje, que tem efeitos na vida das igrejas, de algumas igrejas até hoje. Então, ele começa também a ter seguidores, a ter discípulos. Um dos mais célebres, né, um dos mais conhecidos foi o Augusto Hermann Frank, que acaba ajudando o Philip Jacob Spener nessa reforma da igreja luterana. Então, em que se caracteriza de verdade o pietismo? O pietismo se caracteriza numa série de princípios que vão moldar a espiritualidade e a prática religiosa. E aí eu coloquei aqui 10 princípios característicos do pietismo, que caracteriza o pietismo. Eu anotei aqui. Né? Primeiro, uma ênfase na experiência pessoal de cada crente, uma valorização da experiência individual da fé e uma transformação pessoal. Uma outra pregação, uma outra tese do pietismo é trazer a Bíblia como autoridade central, reafirmar a importância da palavra de Deus na formação da vida cristã, ou seja, uma ortodoxia viva, não uma ortodoxia morta. O que é uma ortodoxia morta? A ortodoxia morta é quando alguém conhece as Escrituras, acredita nas Escrituras, mas não vive a verdade das Escrituras. E a ortodoxia viva é o contrário disso. Quando conhecemos, acreditamos e vivemos as verdades da palavra de Deus, das Escrituras. Ele também, o pietismo também trouxe, entre esses 10 pontos que eu separei, ele trouxe uma prática de oração. Nós vamos ver mais na frente tudo que eu estou dizendo aqui, né? Uma prática da oração, a meditação, ou seja, a vida contemplativa. Que a vida contemplativa inclui tanto o estudo da palavra, como uma vida de oração
e como a vivência prática disso na nossa vida diária. Uma outra tese do pietismo é viver a santidade, uma propagação de uma vida ética, uma vida moral baseada nos ensinamentos cristãos. Viver a palavra de maneira prática. Isso é uma vida pietista. É quando o crente se propõe a viver a santidade e propagar, através de uma vida ética, a moral baseada nos ensinos cristãos. Uma outra coisa também que o pietismo trouxe, uma outra contribuição do pietismo para a vida cristã, foi a educação e a formação, tanto teológica, como a educação e a formação secular, a formação acadêmica, de maneira literal. E por causa disso, e por causa do pietismo, acabou se criando, principalmente na Europa, instituições educacionais, tanto para a formação espiritual, mas também para a formação intelectual daqueles que desejassem essa formação. Uma outra coisa que o movimento pietista trouxe para contribuir com a vida cristã, com o cristianismo, foi as comunidades de fé, promoção de pequenas comunidades, onde havia suporte, o socorro mútuo, a devoção, os primeiros trabalhos missionários, não só em lugares pertos e lugares que eram considerados lugares, como é que eu vou dizer, em lugares pertos e também em lugares mais fáceis, digamos assim, de se pregar a palavra, mas uma missiologia, um trabalho missionário que envolvia a evangelização ou evangelismo nas missões com foco em comunidades espalhadas no mundo que eram desprezadas até então pelos missionários daquela época. Um outro impacto causado pelo pietismo foram as práticas de ajuda ao próximo, incentivo à caridade, incentivo ao auxílio aos necessitados. Então, o pietismo trouxe uma vida cristã prática, um avivamento completo, um avivamento não só na teoria, um avivamento não só na teologia, um avivamento não só na pregação, mas um avivamento na vida prática do crente, no sentido espiritual, no sentido intelectual e no sentido prático, tanto na fé, tanto no conhecimento das Escrituras, tanto na prática das Escrituras, como também um avivamento que se preocupava com um próximo, se preocupava com as necessidades dos irmãos, até daqueles que não eram crentes, que estavam ao redor da igreja e que precisavam do socorro, tanto espiritual como do socorro material da igreja. E uma outra coisa muito interessante e muito importante, outro impacto do pietismo na vida cristã foi a abertura ao diálogo com outras tradições cristãs, com outras confissões cristãs, porque era uma verdade na Europa pós-reforma, que muitas confissões brigavam com outras confissões. Temos aí o caso, por exemplo, dos anabatistas, que por causa do batismo de adultos dos anabatistas, eles foram massacrados. E eles foram massacrados, mas foram massacrados pelos católicos. Foram. Mas os católicos foram incentivados por reformistas, tá? Por Lutero, por Zwinglio, tá? Eles foram instigados por Lutero e por Zwinglio para massacrar os anabatistas. Foram massacrados quase 5 mil, entre 3 e 5 mil anabatistas, porque Zwinglio e Lutero não concordavam com a teologia, com algumas práticas dos anabatistas, inclusive com o batismo de adultos.
tá? Então nós estamos aqui para trazer a verdade. Você pesquisa aí depois, se você não concordar comigo, e tá? E o negócio é sério, tá? E qual foi a influência do movimento pietista, de uma maneira geral, não só na Europa, não só na Igreja Luterana? Ao longo do século, por causa dos irmãos morávios, você sabe quem são os irmãos morávios? Os moravitas. Os moravitas, deixa eu explicar para você primeiro quem eram os moravitas. Os moravitas eram descendentes dos hussitas. E quem eram os hussitas? Você lembra do Jan Hus? No nosso primeiro vídeo nós falamos de Jan Hus. E o Jan Hus, ele foi o único pré-reformista, ou até reformador, que foi queimado vivo pela Inquisição do Santo Ofício Católico. E ele deixou um legado, ele deixou seguidores. Assim como o John Wycliffe, ele deixou um legado, deixou seguidores. E esses seguidores eram os hussitas. E os descendentes dos hussitas eram o legado, né, dos hussitas eram os irmãos moravitas, que eram ali da Morávia, que é bem próximo à Boêmia, na antiga Tchecoslováquia, hoje é a República Tcheca. E esses moravitas, eles saem fugidos da Tchecoslováquia pela perseguição da Guerra dos 30 Anos. Você sabe o que foi a Guerra dos 30 Anos? Se você sabe, muito bem. Se você não sabe, eu vou te dizer. A Guerra dos 30 Anos acontece entre 1618 e 1648 e era uma guerra entre cristãos protestantes e cristãos católicos. E nessa guerra sobrou para muita gente que não tinha nada a ver. Eram protestantes, mas não participavam da guerra, não guerreavam. E entre esses grupos havia o grupo dos irmãos moravitas, ou moravianos, como você preferir. Então os irmãos moravianos, fugindo da perseguição da guerra dos 30 anos, foram parar na Alemanha. E aí eles conhecem um conde chamado Conde Zinzendorf. Esse conde abriga os moravianos na sua propriedade. E para ele, no começo, foi meio complicado, porque os moravianos, eles eram cristãos protestantes de várias confissões diferentes. Os irmãos moravianos eram cristãos protestantes de várias confissões diferentes. E o que eles faziam? Eles se provocavam entre si. Muitas vezes eles, quando começavam os cultos, faziam cultos separados, os cultos de domingo, separados, e muitas vezes esses irmãos, eles iam na porta dos irmãos de confissões diferentes provocar e questionar a doutrina ou a teologia, vamos dizer a teologia dos outros irmãos, provocar, e eram brigas, discussões. E o Zinzendorf, que haviam abrigado esses irmãos das suas terras, já com a paciência esgotada por causa disso, ele reúne esses moravianos, esses seguidores do Jan Hus, e o Jan Hus, ele deixa um legado para irmãos de várias confissões protestantes, tá, irmão? Por isso essa briga, essa discussão. E ele prega um sermão de 3 horas, porque o Zinzendorf, além de ele ser advogado, ser um jurista, ele também era um teólogo. E ele era temente a Deus, ele era fiel a Deus. Ele toma a rédea das situações, ele prega um sermão de 3 horas sobre a unidade da igreja, independente da confissão, se fosse confissão, que fosse confissão calvinista, que fosse confissão arminiana, se fosse confissão presbiteriana, confissão congregacional, confissão batista, que fosse, mas que os irmãos precisavam viver em unidade. E aí ele consegue controlar essas discussões, essas facções, né? Essas brigas teológicas, e acaba tornando esses irmãos moravianos como uma só
família cristã, como uma só família cristã. E eles começam, então, além de apoiar uns aos outros, olha só que história bonita isso tudo acontece no movimento pietista. Olha só que história bonita. E eles começam a colaborar, eles começam a cooperar entre si. E eles então decidem fazer um relógio de oração. Esse relógio de oração era um relógio de 24 horas de oração, e cada hora dessas 24 horas, um casal orava. Então, cada casal orava 1 hora dentro dessas 24 horas, formando uma 24 horas completa de oração. Por exemplo, começava às 7 horas com um casal, 8 horas da manhã outro casal, e assim sucessivamente até às 7 horas da manhã do outro dia. Cada casal orava 1 hora. E esse relógio de oração dura 100 anos. 100 anos. Isso tudo por causa de uma pregação do Conde Zinzendorf, que abrigou esses irmãos moravianos na sua terra. E depois disso, irmãos, foi só cristianismo puro, cristianismo piedoso, cristianismo devocional. E qual foi então? Então, tá bom. Qual foi a influência que o movimento pietista acabou trazendo fora da Europa? Num determinado momento, num determinado contexto da história, se não me engano, 1736, eles viajam para os Estados Unidos. Um grupo de 30 irmãos moravianos viajam para os Estados Unidos. 1736. E dentro dessa embarcação estava o John Wesley e o Charlie Wesley, os irmãos Wesley. E ele se envolve, ele procura aprender alemão com os irmãos. O John Wesley é inglês, da igreja anglicana. Se você não sabe, saiba agora. Se você já sabe, Deus te abençoe, graças a Deus. Se você não sabe também, Deus te abençoe. E fique ciente agora que John Wesley era inglês. E ele era da igreja anglicana. E ele, dentro dessa embarcação, dentro desse navio, ele está ali participando da devocional dos irmãos moravianos, que os irmãos moravianos realmente tinham uma vida com Deus, uma vida pessoal com Deus. E então uma tempestade atinge aquele navio a ponto de encher o navio de água, e todo o povo que estava ali se desesperar, e quebram as velas, os suportes das velas do navio, e até o John Wesley se desespera. Mas quando ele olha para os 30 irmãos moravianos, eles não estão tranquilos, cantando, louvando, adorando ao Senhor. E aí o John Wesley, isso aí é relato, tá, irmãos? Até eu vou te falar de onde essa fonte é do Wesleyano, que é um devocional wesleyano. Você acha isso na internet. Essas são palavras do próprio John Wesley. E o John Wesley, que já tinha sido ordenado a ministro em 1729, ele percebe ali que ele não tem nenhuma intimidade com Deus, porque ele tem medo de morrer. Irmãos, esses irmãos moravianos foram tão importantes para o movimento pietista e para a pregação de missões, né, para a efetivação das missões em âmbito mundial, que quando eles morriam, quando eles iam morrer, eles iam cantando. Eu separei aqui alguns tópicos aqui sobre os irmãos moravianos. Eles influenciaram John Wesley, e eles influenciaram o pai das missões modernas, um teólogo chamado William Carey, que é o fundador das missões batistas na Europa, que é considerado o pai das missões modernas. Ele foi influenciado pelos irmãos moravianos. E os irmãos moravianos foram influenciados pelo Conde Zinzendorf, que era um dos seguidores do Spener,
e também além de, ele era um dos seguidores do Spener e também do Augusto Hermann Frank. Então, você vê que quando nós começamos a estudar a história da igreja, você vê que um movimento ele vai influenciando outro movimento, que Deus nunca deixa de movimentar a sua igreja, Deus nunca deixa a sua igreja ficar no ostracismo, ficar na letargia, que quando Deus percebe que a sua igreja começa a se tornar uma igreja formalista, uma igreja complacente, uma igreja que se paralisa, Deus então começa a levantar homens, começa a levantar pessoas para sacudir a sua igreja. E nesse contexto histórico, Deus levanta o Spener e Deus levanta pessoas que acreditam nas suas teses, nas suas reivindicações, nos seus argumentos, porque os argumentos dele era tão forte, os argumentos do Philip Jacob Spener eram argumentos convincentes, que ele começa a influenciar outras pessoas, que ele começa a influenciar tanto Augusto Hermann Frank, começa a influenciar o Zinzendorf, que começa a influenciar os irmãos morávios, os irmãos moravitas, que vai influenciando o John Wesley, vai influenciando o Jonathan Edwards. Você sabe que o Jonathan Edwards foi um dos maiores pregadores, um dos mais célebres pregadores avivalista dos Estados Unidos, e foi influenciado também pelo movimento pietista, pelo movimento do pietismo. E é uma coisa sobrenatural, é uma coisa sensacional os movimentos, a ação de Deus na história da igreja e a ação de Deus na história do mundo, porque através do testemunho, do exemplo desses crentes, desses movimentos, há uma transformação não só dentro da igreja, mas há uma transformação social, há uma transformação política, há uma transformação mundial, porque Deus, através da sua igreja, ele quer transformar o mundo. E o que acontece então com John Wesley? Ele percebe que ele não é crente, ele então se aproxima ele então se aproxima dos irmãos morávios, dos irmãos moravitas, e ele começa a ser transformado por esse movimento. E ele se torna um dos grandes, um dos mais célebres, um dos mais conhecidos pregadores avivalistas da Europa e do mundo. Ele começa a ter o coração dele arder por missões. Ele começa a querer evangelizar não só na Europa, mas também por lugares que não são conhecidos, por lugares que não são alcançados pelo evangelismo. O William Carey mesmo, que é o pai das missões modernas, que é o fundador das missões batistas na Inglaterra, ele é influenciado pelos irmãos moravianos. Ele começa também a pregar e enviar missionários por vários países do mundo. Então, irmãos, a história do cristianismo, a história da igreja está repleta de movimentos, de reformas, de renovações. Isso tudo acontece por vontade soberana de Deus. Tanto o movimento pré-reformista, como o movimento reformista, e todos os movimentos que aconteceram pós-reforma acontecem por ação do nosso Deus, levantando homens, levantando grupos de pessoas que começam a fazer com que a igreja, através
da ação do Espírito Santo seja sacudida. E esses irmãos moravitas, o que eles pregavam dentro desse movimento petista? A defesa da Escritura, a crença que a Bíblia é a única autoridade final em questões de fé, a prática da comunhão, não transubstancial, mas substancial, a distribuição do pão e do vinho a todos os membros da igreja, sustentando a igualdade dos crentes entre os fiéis, a igualdade entre os fiéis, criticar a corrupção e ao materialismo da igreja. Como é que pode, irmãos? Como é que pode um pastor, um clérigo que seja da igreja católica, da igreja protestante, viver na riqueza, sendo sustentado pelos membros da igreja, comprando mansões a preços de ouro, a peso de ouro, mansões com quantias milionárias, enquanto muitos crentes da igreja passam necessidade? Como é que pode acontecer um negócio desse? E os irmãos moravitas davam ênfase à pregação, à promoção da pregação acessível, clara às Escrituras. O movimento pietista trouxe esse contexto de que a Escritura tinha que ter ênfase na sua pregação, que a pregação tinha que ser acessível, tinha que ser clara a todos os níveis intelectuais, acesso à educação, à criação de escolas, tanto para o desenvolvimento intelectual, nós já falamos aqui, como para o desenvolvimento teológico. Considerava a igreja um corpo místico, tendo Cristo por cabeça, valorização da experiência espiritual pessoal e conexão direta com Deus. Cada crente tem a sua experiência com Deus. Você tem que botar isso na cabeça. Os meus irmãos hoje, os pastores, os crentes da igreja, tem que colocar isso na cabeça. Esses dias eu estava até pregando lá na minha igreja, eu sou da Assembleia de Deus de Vitor Braga, meu pastor, o pastor Aldo Moraes, e a sua esposa, a pastora Adaís, e eu estava pregando na igreja. Irmãos, cada crente tem a sua experiência pessoal com Deus. Nem sempre a experiência que você tem, você tem que exigir que o irmão tenha a mesma experiência e vice-versa. Cada crente tem a sua experiência com Deus. Então, o movimento pietismo ele influenciou tanto os crentes daquela época, daquele contexto, e teve os seus desdobramentos, né? Como falei aqui, o John Wesley, William Carey, que foi o fundador da Sociedade Missionária Batista da Inglaterra, de Londres. O movimento petista protesta contra relíquias, superstições, simpatias, as práticas populares que vão contradizer a fé bíblica, a fé das Escrituras. Tudo bem, assim, para a gente encerrar, que o vídeo está ficando longo, qual foi os desdobramentos do movimento pietista tanto no pentecostalismo como nas outras religiões? O pietismo também, por sua vez, trouxe diversas influências que caracterizam o pentecostalismo. Eu vou aqui separar, para nós que somos assembleanos, entendermos qual foi a influência do movimento pietista nas Assembleias de Deus, por exemplo, no pentecostalismo. Eu separei aqui algumas influências do movimento pietista no pentecostalismo. Primeiro, ênfase na experiência espiritual, importância da experiência pessoal com Deus, uma experiência, digamos, mística. E quando eu falo mística, não estou dizendo não estou falando de esoterismo, não. É uma experiência individual, uma experiência pessoal com Deus. Primeiro, outra influência do movimento pietista no pentecostalismo, centralidade da Bíblia, reafirmação da Bíblia como única regra de fé e prática. Outra influência, ensino sobre a santificação, valorização da vida santa e do processo da santificação pessoal. Outra influência do pietismo no pentecostalismo, as comunidades cristãs, a promoção da fé, da fé ativa na vida do crente.
oração e contemplação. Falamos isso lá atrás. Ou seja, não só oração, mas também um aprendizado eficiente da palavra para trazer uma vivência prática da vida cristã. As atividades missionárias, focos nas missões, focos nas evangelizações, focos nos cultos de ar livre, os cultos evangelísticos, as cruzadas evangelísticas que foram por muito tempo um marco, principalmente na Assembleia de Deus. Ação social, a caridade, a ajuda ao próximo, tantos que estão dentro da igreja. Talvez hoje não se veja mais isso, mas no passado isso acontecia. Talvez hoje não se veja mais isso, mas o auxílio, o socorro aos crentes necessitados e depois aos que estão ao redor da igreja, que não são crentes, mas que buscam por um socorro da igreja, e também as crenças nos dons espirituais, a aceitação das práticas, das manifestações do Espírito Santo da igreja como um todo, tanto nos dons de ensino da palavra, tanto nos dons de falar em línguas, tanto nos dons de profetizar, tanto nos dons de visões, de revelação e muitos outros dons espirituais que estão elencados lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Então, irmãos, o movimento pietista foi um movimento importantíssimo, o movimento de avivamento, eu repito, mais importante da história da igreja, que teve seus desdobramentos na vida de grandes, de célebres, digamos assim, vamos dizer assim, célebres, como eu falei, grande é Deus. Nós temos que nos corrigir nesse sentido. Que teve uma influência muito grande na vida de célebres pregadores avivalistas na Europa. Eu vou citar só um deles, John Wesley, que fundou o metodismo. Nos Estados Unidos, eu vou citar só um, tem vários, não vou citar só um, vou citar talvez os mais conhecidos, o Jonathan Edwards, que pregou aquele sermão muito conhecido, Pecadores na mão de um Deus irado, que talvez seja um dos sermões mais conhecidos da história da igreja. Também tem um John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, que foi influenciado pelo puritanismo, pelo pietismo. Então, Deus está sempre trabalhando. Deus, quando vê que a sua igreja se torna relapsa, letárgica, formalista, complacente, ele sempre levanta homens, ele sempre levanta grupos para trazer um avivamento para a sua igreja. E eu acredito que nesse tempo, no tempo que nós estamos vivendo, no contexto que nós estamos vivendo, Deus ainda vai levantar um grande movimento avivalista para despertar a sua igreja, para levantar a sua igreja, para tirar a sua igreja da letargia, para tirar a sua igreja do formalismo, para tirar a sua igreja da corrupção, principalmente dos seus líderes, que infelizmente muitos líderes da igreja cristã dos dias de hoje, não só das Assembleias de Deus, mas também de outras confissões, se tornaram corruptos. E Deus vai levantar um grande movimento avivalista e vai colocar a sua igreja no seu lugar. Espero que esse vídeo te ajude. Eu acabei saindo um pouco do contexto histórico e trazendo para o contexto teológico, espiritual, mas acredito na ação de Deus nisso aí. E eu espero que esse vídeo te ajude a dar a sua aula, que ele te ajude também a já chegar na escola dominical mesmo como aluno com algum conteúdo e se aprofunde mais no estudo do movimento pietista, que foi o movimento de avivamento mais importante da igreja, da história da igreja, trazendo desdobramentos, causando desdobramentos não só para aquele contexto, mas também para o contexto desses dias. Tá? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência em me ouvir e continue constante e firme no Senhor. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, me ajude compartilhando esse vídeo, se inscrevendo nesse canal, curtindo ou descurtindo, concordando ou discordando, comentando e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.